Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, são em torno de 18h30, 18h35. Eu estou aqui novamente porque eu sou teimoso, porque eu sou insistente, porque eu acho que nós temos que dialogar, nós temos que conversar, e não é só com os iguais, nós temos que conversar com os diferentes, nós temos que conversar com as pessoas que pensam diferente, com as pessoas que estão inclusive revoltadas, indignadas com o resultado das eleições, né? E a gente precisa dialogar, porque o Brasil está caminhando para uma possível guerra civil. Por quê? Ah, mas você está exagerando, as pessoas não vão fazer uma guerra. Ora, quem está evitando esta guerra? Não tem ninguém para evitar esta guerra. Por isso nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos chegar a um entendimento, ainda que esse entendimento não seja necessariamente uma solução para as nossas dúvidas, para as nossas demandas, para aquilo que nós acreditamos que está errado. E tenho visto uma quantidade imensa de pessoas afirmando que houve fraude nas eleições, policiais militares, pessoas com curso superior, professores, né? Pessoas que não poderiam ter este tipo de dúvida. Mas se essas pessoas têm esse tipo de dúvida, é necessário que nós conversemos, nós dialoguemos e que a gente tente entender por que essas pessoas têm essas dúvidas. Por que não está claro para essas pessoas o resultado das eleições? Ou por que está claro para a gente o resultado das eleições? Porque eu costumo dizer que porque a gente não tem... a gente não é dono da verdade, a gente tem que entender que pode ser que as pessoas estejam certas e a gente esteja errado. E a gente esteja tentando mostrar para as pessoas que elas estão erradas e no final das contas o errado somos nós. Então nós precisamos dialogar justamente por esse motivo. Porque se nós estivermos errados e essas pessoas estiverem certas, como que nós vamos fazer para mudar isso? Então, a grande conversa é: as urnas foram fraudadas. Ora, eu entendo que as urnas não foram fraudadas, mas o que eu entendo, o que eu acho, o que eu deixo de achar é pouco relevante, é pouco importante, não vai mudar a concepção dessas pessoas. Então nós precisamos chegar a um entendimento, qualquer que seja esse entendimento. O que faz essas pessoas entenderem que as urnas foram fraudadas? E aí a gente fala assim, não, mas eles tinham certeza que o candidato X iria vencer porque o candidato X estava com uma vantagem considerável e o candidato Y venceu. É um ponto a ser observado, sem problema, vamos observar esse ponto. Estatisticamente, a agência X averiguou e houve fraude. É outro ponto. Vamos descobrir o que está acontecendo, por que metade da população acha que as eleições foram lícitas, éticas e morais, e metade está achando que não foram, que foram fraudadas, que houve favorecimento ou o que quer que seja, que mudou o rumo das eleições. Bom, o que eu sempre digo para as pessoas: procurem fontes, e de preferência fontes confiáveis. Quando a pessoa te diz, olha, houve fraude, eu não estou dizendo para que você duvide. Por quê? Porque quem disse isso para você é uma pessoa em quem você confia. A questão é, para quem esta pessoa disse isso? Como esta pessoa disse isso? Porque eu entendo que se eu tenho uma acusação para fazer, eu estou muito tranquilo para fazê-la e a farei. O grande problema é, estou fazendo esta acusação onde? Eu estou fazendo essa acusação só num grupo de WhatsApp. Ora, boa noite, o Wellington Mariano está dizendo, acabou de ser revelado a fraude das urnas eletrônicas. Ótimo, Wellington. Por favor, coloca a fonte para a gente aí, para a gente averiguar também, Wellington. É muito importante isso, porque eu não posso receber um assunto num grupo de WhatsApp e achar que isso é a verdade, né? Então eu preciso analisar, falo, tá bom, você me trouxe essa informação, de onde você tirou essa informação? É muito importante que nós tentemos saber de onde essa pessoa tirou essa informação, para que nós possamos ir lá e pesquisar também, e dizer, olha, realmente essa pessoa tem razão,
foi fraudado e agora nós já não somos mais opostos, agora nós somos parceiros em denunciar esse roubo, essa fraude, essa diversificação do que é a verdade, né, para ajudar um e prejudicar outro. Então, gostaria muito, Wellington Mariano, por favor, se você puder, colocar a fonte, mas uma fonte confiável, uma fonte que a gente possa averiguar de fato, né? É um órgão público do governo Bolsonaro, inclusive, não quero que você me mande um negócio que seja anônimo, apócrifo, porque não adianta, né? A gente precisa ter uma fonte ou governamental, ou paragovernamental, ou um organismo realmente que trabalhe nesse setor para que a gente possa ter uma credibilidade, lógico, né? Senão fica muito difícil, né? O filho do Bolsonaro falou que houve fraude. Não dá, precisa ser alguém confiável, algum instituto confiável, né? Pode ser as Forças Armadas, né? As Forças Armadas são confiáveis, eu confio nas Forças Armadas. Se as Forças Armadas disserem que houve golpe, né? Então, gente, o que eu quero conversar, dialogar com os iguais e com os diferentes, e a gente precisa muito dialogar com os diferentes. Porque a gente tem falado para os iguais, é muito fácil falar para os iguais, é muito fácil a gente falar para quem concorda com a gente, porque a gente não tem dificuldade nenhuma. Qualquer coisa que eu falar, a pessoa vai aceitar. E aí fica muito difícil, né? O Igor Diego mandou também o link, mas é um watch de Facebook, cara. Não, manda um site, por favor, site das Forças Armadas, pode ser o site das Forças Armadas. Um watch de Facebook, amigão, aí não dá, né? Uma tela escura, um cara falando lá, falando em portunhol, não tem credibilidade. Precisa de alguma coisa governamental que tenha credibilidade. O próprio governo federal, o próprio presidente da República, o próprio pessoal que rodeia o presidente da República. Óbvio que se ele foi vítima de uma fraude, o maior interesse de revelar essa fraude é justamente dele que foi vítima, é justamente do governo constituído. Nós temos um Congresso Nacional com maioria de direita, nós temos todo o gabinete ministerial do presidente, né? Pessoas de confiança do presidente. Essas pessoas estão dizendo que houve uma fraude? Quem está dizendo que houve essa fraude? Porque a gente se preocupa em que pessoas boas, pessoas honestas, estejam fazendo movimentos que podem acabar prejudicando essas pessoas, que podem colocar essas pessoas em conflito com a lei, né? Porque elas acham que estão sendo informadas pelos organismos certos, pelos mecanismos certos. E aí, o Wellington está falando, foi revelado do Twitter da Argentina. Cara, Wellington, o governo é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior interessado se houve uma fraude. Como assim um Twitter da Argentina com fundo preto que você não identifica ninguém, você não sabe nem se é na Argentina, um cara... Aí o Wellington está dizendo que tem uma censura do Alexandre de Moraes. Wellington, não tem essa censura, por favor. Vamos ser coerentes. É isso que eu estou dizendo. A gente está fazendo uma série de acusações, né, que a gente não consegue saber de onde saíram. E aí tem um vereador aqui da cidade que está convocando as pessoas para o movimento, aí aparecem mais 2 vereadores lá. Eles têm o dever legal de saber que esse tipo de movimento configura crime. Não sou eu que quero que configure crime. Eu sempre fui favorável a que haja manifestações populares em todos os cantos. Tem que haver manifestações populares. Só que o governo Bolsonaro, através de uma lei do ano passado, 2021, ele colocou a Lei de Segurança Nacional dentro do Código Penal brasileiro. Até 2020, a Lei de Segurança Nacional, ela estava meio que revogada, meio que não valia nada, meio que era um negócio meio esquecido. E aí, o ano passado, 2021, o Bolsonaro trouxe essa lei e colocou ela dentro do Código Penal brasileiro, lá no artigo 359. Então, o artigo 359, agora ele tem um monte de letras, letra A, letra B, letra C, letra I, assim sucessivamente, vai até a letra P. Cada letra dessa é um tipo penal, é um crime, e é um crime federal, e é um crime grave, é um crime contra a nação, né? Quem colocou isso na Constituição? Justamente o presidente Bolsonaro. Então, eu gostaria muito que, quando nós recebêssemos uma informação, nós checássemos a veracidade dessa informação. Porque é muito perigoso a gente falar assim, olha,
houve uma fraude, o Bolsonaro ganhou de 65% a 39%. Uma senhora estava falando lá, 65% a 39%. Eu falei, pera um pouco, mais 65% mais 39%, vai passar um pouquinho de 100%. Como que é isso aí? Não, mas é porque ele ganhou, porque houve uma fraude, houve roubo, houve não sei quem, Alexandre não sei do que. Gente, é necessário que nós nos escudemos em fontes confiáveis. Wellington, eu assisti esse vídeo que você está falando, Wellington. O Wellington está falando aqui que somente divulgou vídeos detalhes como foi feita a fraude. Agora a justiça brasileira tem que explicar tudo o que foi descoberto. Wellington, funciona assim, ó, a eleição, ela é feita em cada urna, de cada sessão, de cada zona eleitoral, é impressa uma zerésima, que é aquele extratozinho de quando começa, tá 000 para todo mundo. Quando termina, quantas pessoas votaram e quantos votos foram em cada candidato. Cada urna tem isso e é disponibilizado para os partidos. E, por óbvio, o presidente tem acesso a tudo isso. E aí isso tudo vai para o TRE, que depois vai para o TSE, e eles só vão homologar se tiver tudo certo. E aí tem, esse ano tinha o Exército acompanhando, as Forças Armadas acompanhando, tem as auditorias de todos os partidos, porque todos os partidos têm interesse. Todo mundo junto disse que foi legítima. O Antônio Dicero está perguntando, você acha que a eleição foi legítima? Antônio, eu disse assim no começo, eu acho que foi legítima, mas o que eu acho não importa. O que eu quero é dialogar com vocês que acham que não foi. A intenção minha, gente, é justamente esse diálogo, é a gente entender por que as pessoas estão se arriscando a cometer um crime federal para contestar uma eleição com base no quê? É isso que eu quero entender, e é isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Nós precisamos entender por que nós estamos brigando entre nós aqui embaixo. Um bando de pobre brigando com pobre, enquanto os ricos não estão preocupados com isso. Aliás, os ricos preferem, porque quando o pobre briga, o rico fica tranquilo, porque o pobre se esqueceu das diferenças, né? Aí o Antônio Dicero está dizendo, as Forças Armadas não deu resultado ainda. Não, as Forças Armadas não apuram eleições, as Forças Armadas foram como convidados porque o Bolsonaro insistiu, e para não gerar um conflito, foi permitido, mas nem tem essa função para as Forças Armadas, e as Forças Armadas homologaram junto com o TSE. É isso que eu estou dizendo, gente. A gente precisa entender conceitos, né, e o que são opiniões. A minha opinião é que a cor azul é mais bonita que a cor vermelha. Isso é uma opinião. Não há nada científico que diga que o azul é mais bonito que o vermelho. Não há nada que diga isso cientificamente. E outra pessoa vai ter uma opinião diversa. Isso é opinião. Agora, quando eu digo a urna foi fraudada, eu preciso ter um organismo, e eu digo inclusive um organismo internacional, ou pode ser os organismos nacionais, todos os partidos da coligação do presidente, nenhum desses partidos está dizendo nada, Wellington. Por que nenhum desses partidos está dizendo nada? Por que o PL, que atualmente é o partido mais forte do Brasil, já está conversando com o Lula, com o Alckmin, já está dialogando, o próprio presidente disse que vai colaborar na transição. Como que ele pode colaborar na transição se houve fraude nas eleições? A gente precisa entender isso, gente, né? O José Claudio Miro de Oliveira Kruger está dizendo que não existe como contar os votos, com base que Lula não podia nem sair das ruas, Bolsonaro levava multidões, as Forças Armadas foram convidadas. Então, as Forças Armadas foram convidadas, participaram, não auditaram, porque eles não têm essa competência, mas eles participaram e eles homologaram. E aí me explique de onde saiu isso, que houve essa fraude. É isso que eu quero entender. Porque eu não posso pegar um vídeo de um cara falando em espanhol, em portunhol, com fundo preto, sem nenhuma identificação, com a mulher traduzindo e dizendo houve fraude, tem que parar tudo, o Bolsonaro ganhou com 65%. É necessário que nós entendamos esta dinâmica. Tem um negócio que as Forças Armadas usam, que as polícias militares usam e que outras empresas interessadas também usem. O Movimento de Combate à Corrupção está dizendo a urna fraudada elegeu a bancada do PL, a maior do Congresso. E essa urna elegeu o Bolsonaro, que imita o vereador que imita o ornitorrinco, né? Veja que para todos os outros eleitos não há revolta. A revolta é para o Lula. E eu compreendo, e a mídia foi muito incisiva durante muitos anos, dizendo que o Lula é ladrão. Não estou aqui defendendo o Lula, não tenho procuração dele para fazer isso, eu acho que ele faz isso aí melhor que qualquer um de nós. Mas o que eu quero dizer, uma coisa é eu acusar você de ladrão,
Eu lembro nas eleições passadas, todo mundo dizia Barjas é ladrão, Barjas é ladrão, Barjas é ladrão. E isso, houve o antibargismo que elegeu um herdeiro que não sabe nada de nada, que não imagina como seja tocar uma prefeitura, que está um desastre, mas nós o elegemos e nós temos que respeitar o sufrágio por 4 anos. Daqui a 4 anos a gente tira ele, se Deus quiser, né? E aí a Idalina Pereira está dizendo, com certeza o Bolsonaro ou as Forças Armadas vão falar com certeza. Idalina, eles já falaram, as Forças Armadas já falou, homologuei, tá tudo certo, não houve fraude. Bolsonaro falou, eu vou colaborar na transição. Pessoal, sai das ruas, não fiquem interrompendo as vias, porque isso é coisa de esquerdista. Foi o termo que o Bolsonaro usou, não fui eu que usei. O Bolsonaro disse, protestar queimando as coisas, cercando as pessoas, impedindo as pessoas de irem e vir, é coisa de esquerdista. Saiam da rua, vocês estão atrapalhando. E estão atrapalhando inclusive o governo dele, porque o outro governo só entra em janeiro, né? Mas, gente, o que eu gostaria muito é que nós começássemos a compreender o que está levando as pessoas a entenderem que houve uma fraude. Não pode ser só o Jairo está dizendo que o ex-presidiário não pode nem ser candidato, muito menos ser presidente. Jairo, eu tenho uma péssima notícia para te dar, os dois são ex-presidiários. Os dois foram presos e depois foram inocentados. Agora veja, quando o cara vai se candidatar, isso não é presidente, não. A vereadora, deputado, tem todo um rito que ele tem que passar, tem certidões de cartórios que ele tem que pedir, certidão da Justiça Eleitoral, certidão da Justiça Federal, certidão do Fórum, tudo. Todos esses órgãos disseram, olha, o cara está apto a concorrer. E aí vem uma pessoa e diz, não, mas ele não pode. Ele não pode. Tá, mas quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão para dizer quem pode ou não pode se candidatar? Não pode ser assim, gente. Eu não posso, só por ódio de uma pessoa, achar que ele não deve ser presidente e dizer, não, eu vou fomentar um golpe de Estado para deslegitimar a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo 1º, gente, é o começo da Constituição, é o fundamento da Constituição. Ele diz assim, que o poder emana do povo e será por ele exercido através de seus representantes eleitos. Quando as pessoas falam, mas é que nós vamos do artigo 142, que o exército vai. O exército, gente, as Forças Armadas, eles vão intervir se houver ruptura institucional. O que é uma ruptura institucional? Hipoteticamente, esta organização para cercar as estradas, vamos colocar que todo mundo tivesse aderido, que os 50% que votaram no Bolsonaro tivesse aderido isso, tivesse realmente travado as rodovias, não passa nada, está um caos, um transtorno, acabou a gasolina, acabou o alimento, entrou num estado de emergência, num estado de calamidade pública. O governador Rodrigo não conseguiu resolver o problema, estava um angu de caroço. O presidente decreta uma intervenção. O presidente ele faz o decreto. O decreto é um documento que o presidente, chefe do executivo, faz. Este decreto vai para o Congresso Nacional. O presidente do Senado vai lá e fala, povo, vamos reunir aqui. Reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Vamos colocar que eles apoiaram, beleza, vamos fazer a intervenção. Vai para o Conselho de Segurança, que é mais 10 neguinhos diferentes, que vai, não, faz isso, não faz. Bum, acertou, beleza, vamos fazer. Ô Rodrigo Garcia, é o seguinte, eu estou fazendo uma intervenção no estado de São Paulo. Afaste-se do poder, eu estou destituindo você provisoriamente do cargo de governador, estou colocando um interventor federal. Com este interventor federal vem as Forças Armadas. As Forças Armadas vão debelar as rebeliões. Quem que as Forças Armadas vão atacar? Quem está causando tumulto. As Forças Armadas vão prender os manifestantes que estão pedindo golpe de Estado, as Forças Armadas vão restabelecer a paz pública e devolver o governo para o Rodrigo. Vejam que não houve alternância de poder, não houve rompimento institucional federal, num depois o Congresso, num depois o STF, num depois o presidente, nada disso, a intervenção é pontual. E ela é provisória. Resolvi o problema, devolvo o governo para o Rodrigo. E
Está tudo resolvido, está tudo certo. As pessoas estão pedindo, artigo 142, Dionísio Lima, artigo 142, perfeito, Dionísio. O artigo 142, ele fala das Forças Armadas, que são forças regulares, né? E que são subordinadas ao presidente e que podem ser acionadas a pedido do próprio presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, do Congresso ou do Poder Judiciário. Para que eles são acionados? Quando alguém está tentando uma ruptura institucional. Perceba que se o Exército, as Forças Armadas forem chamadas, é para combater quem está causando a ruptura institucional. Quem está causando a ruptura institucional? As pessoas que estão impedindo o livre direito de ir e vir das outras pessoas, desejando que a Constituição seja desrespeitada. Gente, eu não estou aqui criticando ninguém, não estou querendo brigar com ninguém. O que eu estou dizendo, gente, é que nós precisamos conversar justamente por isso, que nós precisamos entender o que nós estamos tentando. Milena está falando para eu responder lá, desculpa, querida, eu não achei aqui a sua pergunta. Espera aí que eu já vou achar aqui, a gente já vou responder sim, com certeza. Milena Moraes, que é minha amiga. Esse vídeo Argentina falando das urnas aqui, você viu? Então, Milena, eu já respondi esse, mas eu vou responder de novo, talvez você não estava aqui. É um vídeo que um cara está falando em espanhol, em portunhol, tem uma tela preta atrás dele, não tem identificação nenhuma, e uma mulher está fazendo a tradução, e ele está dizendo que houve fraude. Milena, a gente não pode pegar um vídeo apócrifo, gente, é quando não tem ninguém que assina, não tem nenhum órgão responsável que assina, e achar que é a verdade. Gente, o presidente da República é o maior interessado nessas eleições. Como assim que houve uma fraude contra ele e ele não se manifestou, e nenhum dos seus ministros se manifestou, e nenhuma da sua base aliada se manifestou? O cara que foi eleito para governar o estado de São Paulo foi para Miami com a família dele passear. Falou, quando eu voltar a gente faz a transição, tá tudo certo, eu concordo com as eleições, tá tudo ok. Ele era o principal aliado do presidente. Ele não contestou as eleições, o presidente não contestou as eleições. O presidente se manifestou dizendo, eu vou providenciar a transição, eu vou apoiar a transição. Ele reconheceu o resultado das urnas, o Exército, as Forças Armadas reconheceram o resultado das urnas. Gente, eu não estou aqui torcendo para ninguém, eu estou dizendo que nós temos que conversar justamente por causa disso. Sim, Milena, ele está dizendo que os jornais daqui são com medo. Concordo que os jornais daqui poderiam estar com medo, de fato. Mas como que um presidente da República, com o Estado na mão, com as Forças Armadas operantes, com todo o aparato do Congresso Nacional, tem notícia de uma fraude e não toma providências? É porque não houve a fraude. Mas você está defendendo... Não estou defendendo ninguém, gente. Não estou defendendo ninguém, estou dizendo que nós temos que conversar, porque nós estamos fazendo coisas insanas sob orientação de pessoas que nós não conhecemos. Quem conhece esse argentino aí? Quem conhece ele? Ele é de qual órgão de imprensa? Né? O Pablo Ferreira de Souza está falando aqui, urnas fraudadas. Sim, Pablo, é necessário que haja uma prova, é necessário que haja uma evidência, é necessário que haja um organismo que tenha fiscalizado de alguma forma as eleições e que possa dizer, olha, sim, tem fraude, está aqui a prova de que tem a fraude, vamos impugnar as eleições. Essa é a grande questão, é por isso que nós precisamos dialogar, é por isso que nós precisamos conversar. A Milena está falando sobre impeachment para o Alexandre de Moraes. Milena, pode acontecer? Pode acontecer. Ele precisa cometer um crime e precisa que haja pessoas legitimadas. Legitimadas são pessoas específicas que têm essa competência, né? Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, OAB, e vai lá, apresenta esses crimes que estejam na Constituição e peçam o afastamento dele. Vai acontecer? Não vai acontecer, porque a classe política, diferente de nós, trabalhadores, eles são muito unidos. Né? Nós, trabalhadores, brigamos por qualquer coisa, mas o político não briga, gente. Tanto que o líder do PL, o Valdemar da Costa Neto, que era antilulista até ontem, assim que saiu o resultado das eleições, ele já está caminhando para o lado do Lula. Olha que absurdo, mas o Lula é ladrão. Sim, fala isso para ele, não para mim. Porque está acontecendo isso. E não pensem vocês que esta maioria no Congresso que o Bolsonaro colocou vai continuar com o Bolsonaro. Na hora que entrar outro presidente, os caras vão para o lado do outro presidente, gente. Vocês sabem quanto que rola de dinheiro nisso? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Esse tal de emendas do relator, que agora disseram que mudaram o nome, não mudaram o nome, emenda do relator, orçamento secreto, o que quer que seja, gente, é criminoso. E isso vai ser revelado, porque não pode, foi um absurdo tirar dinheiro da educação, da saúde, do Bolsa Família, para dar
para relator do orçamento, para o cara colocar onde ele quiser. Teve centenas de escolas que nem saíram do papel e já receberam verba. Tudo isso vai ser apurado no devido momento e vai acertar. Não sou eu que estou falando e nem quero discutir isso com vocês. Eu quero dialogar com vocês para que nós cheguemos a um consenso de por que esta tão grande revolta por algo que nós não conseguimos identificar. É necessário sim que nós identifiquemos quem é que está dando essa informação. Vamos averiguar de onde saiu essa informação. Ah, mas foi um cara argentino num fundo preto com uma tela desligada, falando em portunhol que houve fraude. Sim, gente, mas quem está por trás dele? Vamos saber. Ora, mas é um organismo internacional. Tem países, tem organismos internacionais que acompanharam as eleições brasileiras, porque para eles é interessante. Nós temos a China, nós temos os Estados Unidos, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, que inclusive compram do agro. O agro brasileiro, ele exporta grãos, ele exporta gado, ele exporta tudo que produz no Brasil para a China, para Estados Unidos e para tantos outros países, mas China e Estados Unidos são os dois principais parceiros comerciais. Havendo a fraude, eles não iam falar nada? A Milena está falando que ela viu vários crimes que está falando que ele fez. O primeiro foi ele estar do lado do PT atacando o Bolsonaro. Outro crime que ele não cobrou porque as rádios não fizeram as falas do Bolsonaro, entre outros que já vi. Então, esse negócio das rádios foi comprovado que foi o PL que não mandou. Pode ser o Valdemar da Costa Neto? Pode ser o Valdemar da Costa Neto, que não mandou para a rádio e agora ele está do lado do Lula. Vocês percebam que a política, gente, lá em cima, ela não é ética, honrosa, bonita. A questão é que nós estamos aqui embaixo, nós não estamos lá em cima. Nós precisamos da creche, nós precisamos do SUS, nós precisamos do financiamento da casa, nós precisamos do transporte público, uma série de benefícios que não são benefícios, são devoluções do nosso imposto que nós pagamos, e a taxa de imposto que nós pagamos é altíssima, né? Então, como que nós podemos achar que nós podemos dar o dinheiro para essas pessoas e não cobrar dessas pessoas? Nós precisamos cobrar dessas pessoas. A questão é, como que nós cobramos dessas pessoas se nós não conseguimos identificar o que está acontecendo? O orçamento secreto é isso. Eu não sei para onde foi o dinheiro. Eu não sei quem assinou para esse dinheiro ser liberado. Eu não sei para onde foi o dinheiro que foi liberado. Vejam que há centenas de escolas que não saíram do papel e já estão com dinheiro. Vocês acham que essas pessoas que pegaram o dinheiro, mudando o governo, eles vão fazer essas escolas? Mas como que nós podemos cobrar isso deles? Então, a Silene Freire está fazendo apenas queremos a verdade. Silene, nós precisamos da verdade. Não são só vocês, nós também queremos a verdade. Por quê? Porque enquanto há dúvida, há uma cisão na sociedade. Metade da sociedade apoia o Bolsonaro, metade da sociedade apoia o Lula. Só que quando o Lula entrar na presidência da República, é necessário que ou todo mundo esteja contra ou todo mundo esteja a favor. Por quê? Porque ele não pode governar para metade do Brasil. Ele precisa governar para todo mundo. E todos nós que participamos do pleito eleitoral temos o direito de sermos representados e de cobrarmos ele, quem quer que seja. Não importa se nós votamos no Bolsonaro, se nós votamos no Lula. Quem ganhou é o nosso presidente e acabou. E ele vai ter que nos atender. Porque não é, a pessoa não pode governar para metade do Brasil. Então nós queremos saber, houve fraude? Vamos descobrir se houve fraude. A questão, gente, que eu sempre quero dizer aqui, ó. Cadê? Segunda. Milena está falando que segunda eu sei que vai parar tudo. Milena, não vai parar tudo segunda. Sabe por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas a maioria das pessoas que está nesses protestos é patrão. Se houver a greve, ele é prejudicado. Então ele está dizendo vai haver greve, é uma trucada. Só que quando houver a greve, o funcionário dele vai faltar. E ele vai deixar de ganhar dinheiro. Então ele fala, não vai fazer greve não. E aí como que vai fazer? Porque nós pobres, nós precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. Nós precisamos, não tem outro meio da gente ganhar dinheiro, a não ser que a gente vá ser desonesto. Só que o risco é muito grande, né? Então a gente precisa tomar cuidado. A Gildete Araújo está falando que dinheiro foi por o Bolsonaro, ou você tem dúvida? Na realidade eu não quero acusar ninguém, porque depois isso vira um angu de caroço. Mas eu sei o seguinte, que você quando tira dinheiro do povo, coloca em empresas privadas, sem que a gente tenha uma auditoria, sem que a gente tenha uma transparência, é muito complicado, porque todas as vezes que eu vi isso no poder público, foi fraude, foi roubo, foi tomar o dinheiro do povo, todas as vezes, né? Mas não quero acusar ninguém. O Pedro Carvalho está falando, então quer dizer que o que está escrito na Constituição, que o poder emana do povo, é uma verdadeira mentira. Pedro Carvalho, vou ler de novo, aliás, vou falar de novo para você, por favor, confira lá. Artigo 1º da Constituição.
Parágrafo 1º. Todo poder emana do povo e será por ele exercido através de seus representantes eleitos, ou por ele mesmo nos termos dessa Constituição. Veja que tem 3 institutos que me permitem, né, exercer o poder, senão por meio dos meus representantes eleitos. Primeiro, ação popular, plebiscito e referendo. O que é o referendo? Referendo, o cara faz a lei, está prontinho, eu só aprovo sim ou não. Plebiscito, eu escolho a lei. E aí vai para o Congresso do mesmo jeito. E ação popular, né? Que é quando todo mundo se reúne, um percentual da população cria um projeto de lei que vai para o Congresso aprovar. Esses 3 institutos. Ou se não for um desses 3 institutos, aí sim é pelos nossos representantes eleitos. Então veja que o representante eleito nos representa. A nossa democracia é representativa. Para mudar isso, eu preciso mudar a Constituição. Então eu tenho que eleger deputados e senadores que têm esse mesmo interesse para mudar a Constituição, para que eu seja o dono do poder, que nem lá na Grécia Antiga. Senão, não vai ser assim. Ah, mas tem o parlamentarismo. Ainda assim não é assim. Para que fosse uma democracia plena, onde o povo exerce o poder, todos nós deveríamos decidir sobre tudo. Imagina 210 milhões de pessoas votando cada emenda, cada lei no Congresso Nacional. Então, o artigo 1º, ele diz que o poder emana do povo, mas será exercido através de seus representantes eleitos. Tá? Então, sugiro dar uma lida lá, dar uma olhada, que não é porque nós temos o poder que nós podemos abusar dele. Então, isso é muito importante, porque tem todo um regramento, tem uma Constituição, tem um Código Penal, tem um Código Civil, e nós somos responsabilizados quando nós pisamos na bola. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não pisarmos na bola, né? É necessário, gente, que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente resolva essas pendências que tem entre nós, que somos pobres, que trabalhamos e que precisamos da devolução dos nossos impostos. Nós não podemos ficar em guerra, nós pobres contra outros pobres, para defender ricos. Nós precisamos entender. Então, por isso eu falo, é muito perigoso quando eu vou lá, cerco a pista, festejando, tocando um paredão, curtindo um funk, queimando pneu, destruindo asfalto. Tudo isso tem um custo. E não é só o custo em dinheiro. O site do TSE está fora do ar. O Igor Eduardo está falando aqui que o site do TSE está fora do ar. Eu não sei por que está fora do ar. Porque já acabou a eleição, não era para estar fora do ar mais, né? Aí está falando que a nossa liberdade, a Ellen Fabiane está falando que a nossa liberdade. Ellen, a nossa liberdade, ela é plena, nós temos direito a essa liberdade. Quando nós decidimos nos reunir num local público, nós podemos nos reunir no local público, nós podemos protestar por qualquer assunto. O que eu digo é que nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos. As pessoas que estão nessas bloqueios, eles estão pedindo a destituição de um presidente eleito. Não pode, não pode. Ah, mas viu, eu não quero ele sim. Muita gente não quer ele, metade do Brasil não quer ele. Talvez até um pouco mais da metade, porque tem os votos brancos, nulos e as pessoas que não votaram. O fato é que é muito perigoso dizer, porque eu não quero ele, eu vou cometer um crime contra o Estado. Gente, crime contra o Estado é que nem se fosse terrorismo. É gravíssimo. Então tem lá o artigo 359 do Código Penal. Por favor, dê uma lidinha lá. Dê uma lidinha muito importante, né? Porque está escrito lá no 359L e no 359M, né? O L aqui, tentar pela força tirar um presidente eleito. Gente, é crime. Lá no M está dizendo golpe de Estado, crime também. Sabe qual a pena? De 6 a 12 anos. Sabe quanto um advogado criminalista vai cobrar se algum de vocês for preso por causa desse crime? No mínimo 50 mil reais para fazer a sua defesa. No mínimo 50 mil reais para fazer a sua defesa. Eu não tenho 50 mil. Se eu for preso, eu vou morrer na cadeia, porque eu não tenho de onde tirar 50 mil. Só se eu vender meus filhos, mas eles não vão querer ir, vão devolver. E quem pegar eles está perdido, porque eles vão dar trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, gente. A gente precisa, de fato, dialogar com os iguais e com os diferentes. Nós precisamos... Eu não estou aqui dizendo, gente, que vocês não possam estarem insatisfeitos e se movimentarem para resolver isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou aconselhando é que vocês, de alguma forma,
entre em contato com seus representantes, por exemplo, esse vereador de Piracicaba que está convocando para esses movimentos. Ele é um vereador, ele é um parlamentar. Se reúnam com ele e falam assim: meu amigo, eu exijo o deputado do seu partido aqui para nós entrarmos com uma representação no Congresso Nacional, porque aí vocês vão ter um pedido que vocês fizeram, porque até agora vocês não fizeram pedido nenhum. Não tem nenhum pedido de impugnação da eleição. Não tem nenhum pedido de impugnação da eleição. Eles estão usando vocês com o bode expiatório. Se der merda, quem vai tomar é quem está lá. E aí os caras vão falar assim: não, eu nunca pedi isso. O próprio presidente vai dizer: não, eu nunca pedi isso. Inclusive eu dei uma entrevista dizendo que eu sou favorável, que eu vou contribuir com a transição. O que eu quero, sinceramente, gente, que eu acho que nós precisamos é desse diálogo, é de conversarmos. Eu tenho uma dúvida, eu quero saber, eu vou perguntar. Não pergunte para mim, pergunte para quem você confia. Porque tudo que eu estou dizendo aqui, gente, eu espero que vocês peguem lá na lei e olhem lá, falam: esse cara está falando do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição. Clica lá no Google, Constituição do Brasil, Constituição CF, você clicou CF, deu Enter, vai aparecer lá, Constituição Planalto. Pode clicar ali que é ali. Artigo 1º, parágrafo 1º, o poder emana do povo e será por ele exercido através de seus representantes eleitos ou por ele mesmo nos termos dessa Constituição, que é o plebiscito, referendo e ação popular. Fora isso, é o seu representante. Votar certo, né? Na eleição passada, um monte de gente votou num monte de gente que não prestava porque eles estavam agregados ao Bolsonaro. Vocês lembram disso? Mamãe Falei, Kim Kataguiri, não sei quem, Dória, e um monte de gente que estava agregado ao Bolsonaro. Vocês não foram pesquisar a vida dessas pessoas nem nada, vocês votaram nele porque vocês confiaram. A hora que eles foram eleitos, falaram: ei, Bolsonaro nada, eu vou fazer o meu. Então, se a gente tivesse estudado a ficha dessas pessoas, a gente tinha votado diferente. Por isso que eu falo, a gente precisa analisar. E, infelizmente, a gente tem que perder um tempinho para poder analisar a lei, para poder ler, para poder se informar, para não cair em golpes, porque, infelizmente, tem muita gente golpista dos dois lados, tem muita gente contando mentira dos dois lados, né? Então, o que que acontece? A Iracy Santana de Jesus está falando: crime é colocar um ladrão no poder. Iracy, se o TSE, se a Justiça Federal, a Justiça Estadual, se todos os órgãos de justiça do Brasil, do governo Bolsonaro, disseram Lula está elegível, quem sou eu para dizer que ele é ladrão? Até porque, se eu acusar de ladrão, eu preciso provar, e nem o Sérgio Moro conseguiu provar. Tanto é que foram canceladas as condenações dele, não me interessa porque foram canceladas, não faz diferença, ele está no poder, fato é esse. A questão é, se todo o aparato estatal legitimou a eleição dele, quando eu, um comedor de feijão aqui de baixo, digo que ele é ladrão, se o diretório dele me processar, eu vou preso, tem que pagar indenização para ele. Sabe por quê? Porque eu não consigo provar que ele é ladrão. Eu posso ter a sensação, a certeza na minha cabeça de que ele é ladrão. Isso não basta. No judiciário, a certeza da minha cabeça não basta. No judiciário eu tenho que provar. Se eu não provar, eu sou preso. Né? Então, por isso a gente tem essas conversas, para que as pessoas não sejam presas desnecessariamente. Ah, mas eu estou descontente com esse governo. Sim, tem todo o direito de estar descontente. Nós estivemos descontentes, eu estou descontente desde quando eu comecei a votar. Né? Ah, foi Sarney, foi Collor de Mello, foi Itamar Franco, foi Fernando Henrique, foi Lula, foi Collor de Mello, foi Lula, foi Dilma, agora foi Temer, eu sempre estive descontente com o governo, gente, sempre estive descontente, e a função do povo é estar descontente com o governo, porque ele é seu empregado. Você está pagando caríssimo para ele. Eu não ganho nem 10% do que um deputado ganha, do que um presidente ganha, e ele é meu empregado. Ele não é meu dono, não é meu senhor, ele é meu empregado. Eu preciso cobrar dele, porque ele ganha 10 vezes mais do que eu. Esses caras ganham muito dinheiro. Os caras trabalham terça, quarta e quinta, acabou a semana. Terça, quarta e quinta, 3 dias por semana que os caras trabalham. E aí a gente não quer cobrar eles, a gente fica defendendo eles. Não, a gente tem que cobrar eles. Né? Olha lá, o Carlos Alberto está falando para provar, né? Vai lá, marca uma audiência com o Xandão e prova isso, tá vendo? Ó, é isso que eu estou falando. Ó, aí o Rafael Santos fala: Lula ladrão está inelegível porque ele roubou. Ladrão corrupto não pode ser presidente de uma nação, um gigante como o Brasil. Rafael, é o que eu digo, a gente não consegue provar, a gente não pode falar. Por quê? Porque se o diretório dele te processar, você vai ser preso, vai ter que dar dinheiro para os caras, né?
A Maria Alves fala que somos livres até agora, sim, e espero que permaneçamos livres, mas lembre-se, Maria, nós temos que lutar pela nossa liberdade. Nunca liberdade veio de graça, nunca direitos trabalhistas vieram de graça, nunca direitos sociais vieram de graça. Sempre teve alguém que apanhou ou morreu ou foi preso, né? Ou morreu ou foi preso para que esses direitos viessem para nós, sempre. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala, o que a gente escreve nas redes sociais fica registrado. E o que a gente põe no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, que a gente manda no Instagram, não sei onde, tudo isso é rastreável. E não precisa nem de você falar assim, eu falei, mas eu falei sem intenção. Tá? Sem intenção. Consegue provar? Não, não consigo provar. Mas veio de um pastor que eu confiava, veio de um padre que eu confiava, veio de uma pessoa que eu confiava muito. Esta pessoa que você confiava muito, ou ela também foi enganada, ou ela é um pilantra, vigarista, que usou você para externar o ódio dela. Fato é que se alguém te processar, você vai ser preso, porque você não consegue provar que o cara é ladrão. Então pode pensar que o cara é ladrão. Vote contra o cara, não tem problema, mas cuidado ao dizer que o cara é ladrão, porque fica registrado, se ele te processar, você vai perder. Eu falo porque, gente, não tem jeito, tem coisas que a gente não consegue provar. Tem uma pessoa aqui dizendo que ele foi descondenado. Eu acho essa palavra muito bonita, mas essa palavra não existe, né? Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Ele foi descondenado, onde que tá? Condenado por 20 juízes. Olha, aqui a Glaucia até inventou, né? 20 juízes em 3 instâncias. Não, Glaucia não teve 3 instâncias. Foram 2 instâncias, e aí quando foi para o STF, o STF absolveu, porque, não é que absolveu, cancelou o processo. Cancelou o processo é pior do que absolver. Porque absolvido você tem um processo. Quando cancela, nem o processo você tem. Mas não é nem questão disso. Aí o Erondino Damasceno da Silva, CPX significa complexos, ou vocês não sabem ler, ou colocam na cabeça que os outros falam. Exatamente, tá vendo? A Erondina está falando uma coisa interessante aqui. Eles falaram que CPX queria dizer cupincha, queria dizer não sei o que. Teve até um comandante do BOP de Santa Catarina que deu entrevista ao vivo, em nome da polícia, fardado e tudo, e contou essa mentira. Então vejam que vocês foram enganados por pessoas que deveriam dizer a verdade acima de tudo. E por isso vocês têm razão de acreditar, só que vocês têm que tomar cuidado, porque infelizmente o pastor que tem o dever da verdade, que o militar que tem o dever da verdade, tem muita gente que tem o dever da verdade e está mentindo para vocês. E vocês acreditam nessas pessoas porque tradicionalmente é normal acreditar nessas pessoas, são pessoas teoricamente idôneas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se uma pessoa, um cafajeste desse, travestido de padre, de pastor, de militar, de comandante do BOP, me fala uma mentira e eu passo essa mentira para frente, eu sou tão criminoso quanto ele. E pior, aí você fala assim, mas existe criminoso inocente? Isso é a questão, existe criminoso inocente? Se eu sou criminoso, eu sou criminoso. Mas eu não tinha intenção, sim, querido. Por isso você precisa analisar, estudar, ver na lei, para que você não repita isso. Filho ladrão já está provado na justiça que ele. Basta você pesquisar no Jus Brasil. Não é o local de julgamento que vai dizer todos os crimes dele. Tornaram Lula inelegível, tentando mudar algumas leis, mas ele continua sendo um criminoso, condenado, prescrição, nulidade, arquivamento, não é absolvição. Maria Beatriz, eu espero sinceramente que você não seja da área do direito, que se você for, não preste concurso, querida, que você não vai passar. É assim, o cara pode ser absolvido, e quando ele é absolvido, ele é inocentado. Quando ele tem um processo, ele pode ter acabado de matar uma pessoa na sua frente. Enquanto ele estiver sendo processado, ele ainda não pode ser chamado de criminoso, de bandido. Por quê? Porque a lei tem lá a sua máxima, que é a presunção de inocência. É uma garantia constitucional. A garantia constitucional. Então, se eu não tenho um processo, é pior ainda do que eu ter um processo e não ser condenado. O que a justiça deveria ter feito? Quando o STF cancelou os processos dele, quem era interessado devia ter promovido novos processos, para ver se ele seria condenado. Nem isso eles fizeram. Nem isso eles fizeram. O Dallagnol rapou fora do Ministério Público, o Moro rapou fora do Judiciário, foram ser candidato para pegar foro privilegiado, porque eles sabem que se eles não tivesse foro privilegiado, eles iam ser condenados pelo que eles fizeram.
Foi crime, foi criminoso. Ah, mas o Lula é inocente? Não estou dizendo aqui se o Lula é inocente ou culpado. Estou dizendo que a forma como se utilizaram para tirá-lo das eleições para que o Bolsonaro ganhasse foi criminosa. Foi criminosa. Né? A Sônia está dizendo, ele não só livre porque não mudou o lugar que será o julgamento. Não, Sônia, infelizmente prescreveram os crimes dos quais ele era acusado, porque a acusação deixou de representar contra ele. Eu entendo que se o Ministério Público, se a Procuradoria-Geral da República decidiram não representar contra a pessoa, é porque eles não tinham provas suficientes para condená-lo. Ou então eles são corruptos. E aí nós estamos dizendo que as instituições são corruptas. Então é mais grave ainda, né? O Davi Cordeiro está dizendo, muitas pessoas querendo deturpar os direitos que as fazem valer na Constituição. Foram conquistados arduamente com sofrimento, dificuldade e insistências. A Constituição de 88 se baseia diretamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem principalmente como princípio norteador a dignidade da pessoa humana. Exatamente, Davi, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua complementação. Gente, nós todos somos inocentes até que seja provado a culpa nossa. Só é provada a nossa culpa quando não tem mais para onde recorrer. Ah, mas ainda tem uma instância para recorrer. Vou recorrer. Tem um vereador aqui em Piracicaba que foi condenado por ameaçar as pessoas com uma arma. Aí ele recorreu. Né? Ele já tinha sido condenado, mas ele recorreu. Não posso chamá-lo de criminoso, senão sou processado. Aí ele foi condenado de novo, segunda instância, ele recorreu de novo. Eu não posso chamar ele de criminoso porque eu vou ser processado. Se eu chamar de criminoso, tem que provar, e não tem como eu provar, porque não houve o trânsito em julgado da condenação dele. Então isso é muito grave, né? Veja, a Sônia Machado diz que ele só foi descondenado pelas manobras do STF. Sônia, a culpa não é sua, Sônia. Eu vou até dar um like aqui, porque é importante que as pessoas se manifestem. A minha professora de Direito também disse isso, que ele foi descondenado. A partir daí eu até recusei assistir as aulas dela, vou fazer tudo online, porque não dá. Né? Há uma ruptura de confiança. No seu caso não, porque você não é professora de Direito, mas ela é. Então eu deixei de assistir as aulas dela, vou fazer online, porque não adianta eu ir lá. Né? Porque se ela não sabe a diferença entre a presunção de inocência e uma condenação, não adianta eu ir na aula dela. Então veja que não é porque eu quero, gente, eu repito, eu gostaria muito que todos os políticos fossem honestos, inclusive aqui na nossa cidade, inclusive na nossa Câmara de Vereadores, inclusive na nossa Prefeitura, né, nas nossas secretarias, eu adoraria, mas não são. Todos são criminosos? Não, gente. Alguns são criminosos. Eu não posso dizer quais são, porque eu não tenho como provar. Eu tenho suspeitas. Eu tenho quase certeza que meia dúzia ali é ladrão. Quase certeza não me permite chamar o cara de ladrão. Porque senão eu vou ser condenado, vou ter que pagar a indenização e vou ser preso. Então eu quase penso, eu quase falo, mas eu não falo. A Milene está falando que o dinheiro achado, isso faz dele imune. Não, o dinheiro foi achado com as pessoas que fizeram a delação e devolveram, que são criminosos, que foram condenados e tiveram suas penas reduzidas. Agora, tem um instituto que é o assistente de acusação. O assistente de acusação é alguém que você contrata, algum advogado que você contrata para auxiliar o promotor de justiça numa acusação de crime contra a pessoa. E aí o que acontece? É proibido contratar funcionar como assistente de acusação outro réu. Por quê? Porque ele vai falar o que for para falar para diminuir a pena dele. Todo mundo que foi lá e falou que o Lula é ladrão, reduziu em metade a pena deles. Devolveram dinheiro. Você acha que eles devolveram tudo? Devolveram um pouquinho. Falaram, mas tem muito, vou gastar esse dinheiro pro resto da minha vida. Eu vou devolver um pouquinho, faço o que os caras querem que eu faça, né? Vou lá e falo o que eles querem que eu fale e vou diminuir em metade a minha pena. Veja que isso é interessante, né? Essas pessoas todas foram beneficiadas pelos que eles falaram. E aí a pessoa foi condenada e mesmo assim ele foi condenado por atos, como que é o nome lá? A pessoa falou ontem, até me complementou a fala aqui, né? Você fala atos indiscriminados de governo, mas que atos foram esses? Não tem atos. Quais atos? Então é necessário que fale, ele pegou o dinheiro daqui, colocou ali, ele pegou o piso daqui, ele colocou o elevador, porque as acusações eram essas. Que ele recebeu o apartamento como presente da OAS, que ele pegou o piso na empresa tal, colocou lá, e estranho que todas as empresas eram do Paraná. O apartamento é em São Paulo, ele morava em São Paulo e ele ia comprar as coisas lá no Paraná. As notas fiscais eram tudo do Paraná. Né? Aí o que aconteceu? Não provaram nada disso. Quando o Boulos foi lá com os MST dele lá, invadiu o apartamento, não tinha nem piso. Não tinha nada do que estava na acusação. Aí eles removeram tudo e condenaram por atos indiscriminados.
E aí? Então, a necessidade é que nós entendamos, né? Carlos Ferreira de Castros. Existe um ex-presidiário inocente? Boa pergunta. Bolsonaro é inocente? Bolsonaro é ex-presidiário. E o que você me responde, Carlos Ferreira de Castros? Existe um ex-presidiário inocente? Aquele moço que morreu, faltando um dia para ele sair da cadeia, porque ele foi preso por engano, ele era criminoso ou ele era inocente? Que ficou um tempo na cadeia lá e quando, no dia que era para ele sair, ele morreu. Me responda, por favor. Ele era inocente ou era criminoso? Jesus foi presidiário, Carlos Ferreira de Castros. Ele era inocente ou era criminoso? Paulo foi presidiário, ele era inocente ou era criminoso? Responde pra gente aí. É interessante esse tipo de raciocínio. Eu gosto desse tipo de raciocínio. O Márcio Oliveira Caldas está dizendo aqui, o que acontece é que condenaram o inocente da esquerda com a... Peraí, deixa eu achar aqui, meu Deus do céu. Aqui. Condenaram um inocente da esquerda com a finalidade de tirá-lo da disputa política. A verdade é que os próprios que os condenaram hoje estão na política. E vão se aliar a ele, viu, Márcio? Vão se aliar a ele. Escreva o que eu estou dizendo para você. Valdemar da Costa Neto, líder do Centrão, vai se aliar ao PT. E se precisar expulsar o Bolsonaro, ele vai expulsar o Bolsonaro. Diogo Ramos, a maioria tem amnésia que estamos vivendo uma ditadura. As pessoas começaram a aparecer agora. Zé Genuíno, Luiz o Mercadante, etc. Até agora todos não apareciam. O PT ganhou e eles aparecem. Não existe liberdade de expressão. Juízes estão fazendo arbitrariedades. Arbitrariedades e pessoas sendo caladas por nada. A simples candidatura dele é ilegal, inconstitucional. Esqueceram da lei da ficha limpa. Diogo Ramos, eu volto a dizer, as pessoas quando resolvem se candidatar, e eu fui candidato a vereador uma única vez, não gostei da experiência, mas você tem uma série de certidões que você retira lá, que se você tiver qualquer probleminha, você não consegue se candidatar. Né? A não ser que você já seja político, a não ser que você já tenha imunidade. Senão, meu amigo, desculpa, mas o seu discurso não cola. Né? Eu acho que você precisa ler, precisa se informar, porque não é assim. Eu acho, é aquela história, eu posso achar, mas entre o que eu acho e a verdade, existe um caminho a ser trilhado. Eu acho, né, que chocolate é muito bom. Eu acho, tem gente que não pode nem ver chocolate. Tem gente que se comer chocolate morre. Acho, não é científico. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Gente, tem muitos comentários, eu acho que é interessantíssimo. Gente, eu não me ofendo, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu não me ofendo. A intenção é justamente que nós dialoguemos, que nós conversemos, que vocês digam o que vocês buscam com isso, porque é necessário que nós que estamos do outro lado entendamos. Porque o cara que vai passar ali com o filho, com uma mercadoria, com alguma coisa, e vocês estão cercando a rua, ele fica indignado. Mas se ele tiver noção de por que vocês estão fazendo essas coisas aí, e ele, no final das contas, ele entender que é uma razão razoável, ele vai ficar parado lá, vai ficar tranquilo, vai apoiar vocês, vai buzinar e etc. O que não dá? Não dá pra gente pensar uma coisa da nossa cabeça, executar essa coisa sem justificar. Aí é que está o perigo, aí é que fica o negócio, que fica uma briga entre uns e outros. O que nós queremos? Nós queremos, gente, é que nós, pobres aqui de baixo, paremos de brigar entre nós para defender os ricos lá de cima, do andar de cima. Porque o grande problema é esse. A gente está brigando aqui, mas os caras estão se acertando lá. Já está havendo a transição, o Alckmin já foi jantar com o Mourão, entendeu? O relator do Bolsonaro já falou que sumiu 400 bilhões lá, que vai faltar dinheiro para o Bolsa Família, para tudo quanto é coisa, né? É o relator de quem? Do governo, não é o relator do governo que vai entrar, é o relator do governo que está lá. Falou, ó, não tem dinheiro para farmácia popular, não tem dinheiro para o Auxílio Brasil, não tem dinheiro para o DENIT, para tratar das estradas. De onde? Onde que foi parar esse dinheiro? Essa é a preocupação que todos nós temos que ter. Olha lá, o Diogo está falando, então o fato de dizer que alguém foi condenado por mais de 20 juízes é dizer que 20 juízes são incompetentes. Diogo, na realidade, sim. Com toda a convicção. Se o cara não consegue saber que o foro é incompetente, para que ele está lá como juiz? O cara prestou um concurso dificílimo para juiz, ele não consegue saber competência de foro. Primeiro, quem viu o julgamento do Lula, gente, não estou defendendo o Lula, eu estou acusando o Moro, é diferente. Quem viu o julgamento do Lula, viu um cara tranquilo, sorridente, zoando um juiz, que estava fazendo as perguntas que era para o promotor fazer, que estava combatendo o cara. O juiz, gente, ele é a figura isenta do julgamento. Quem briga? Quem briga é o promotor e o advogado de defesa. O juiz, ele fica lá, ó,
só esperando para ver o pau torar e no final ele dá a sentença. Não pode ser diferente disso. Se o juiz começou a cutucar o acusado, isso e aquilo, você pode saber que é um juiz corrupto, é um juiz safado, é um juiz ladrão. Porque o juiz, ele é a figura que ele não dá palpite no julgamento. O promotor vai acusar. A titularidade da acusação é do promotor. O advogado vai defender, não interessa se o cara é bom, é ruim, é ladrão, ele pagou para o advogado vai defender ele, vai brigar com o promotor. O juiz não entra na briga. Quem viu o julgamento sabia que o juiz tinha entrado na briga de corpo e alma, e ficou aquele debate, e inclusive eu assisti o julgamento e eu li a sentença, né? E você tenta achar uma página que está os crimes ali pelos quais ele foi condenado, e não tem. Aí você fala assim, velho, como que esses caras condenaram? Aí ele foi para a segunda instância, vocês lembram que tinha centenas de processos na frente? E em 2 meses o dele foi lá? Tinha gente que estava esperando, tinha gente que era inocente, estava preso, viu? Esse rapaz que falou que não tem preso, né? Que não tem preso inocente. Tinha gente que era inocente, estava preso, estava esperando o julgamento do STF, de segunda instância, aliás, e ficou, continuou esperando, o dele passou na frente. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que tomar cuidado porque quando a gente fala, é necessário que a gente tenha um mínimo de noção de onde eu tirei isso, né? Onde que eu li? Mas eu vi um cara num fundo preto, um cara falando em espanhol, portunhol, que o Lula é ladrão, que a eleição foi fraudada. Peraí, mas onde estava o Exército, as Forças Armadas, o Congresso Nacional, de maioria do presidente, né? Os ministros, todos os ministros do presidente, todos os partidos ligados ao presidente, ninguém viu essa fraude? Só um cara num pano preto lá, falando em portunhol, que viu? Dizer que a censura está no Brasil, que censura que nós temos? Olha as notícias de WhatsApp, o dia inteiro, montagens o dia inteiro de WhatsApp. Então, gente, sinto muito, mas a gente precisa ter um pouco de noção. Gente, interromper as vias, quando você já fez uma requisição anterior de algo lícito, ético, moral, permitido na Constituição, pode ser um rompimento da tranquilidade, um rompimento da ordem? Pode, mas não é um crime federal contra o Estado de Direito. Quando você não fez nenhuma requisição, quando não tem uma impugnação das eleições, com provas, né? E você vai lá e diz assim, eu vou cercar isso aqui, porque eu quero que, a partir do meu movimento, o presidente seja deposto, ou que a eleição seja cancelada, você está cometendo um crime federal contra o Estado de Direito. Isso é gravíssimo, está previsto lá no artigo 359-M do Código Penal Brasileiro, inserido pelo próprio Bolsonaro. É uma lei de 2021. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Vitor Bia Alan Cássio Silva está dizendo, ridículo, nada a ver essa live. Nada a ver ou nada... tá difícil, mas acho que é nada a ver, ver de vir. Ô Vitor, tá disponível, pode vir aqui debater com a gente quando você quiser. Aliás, pode dizer daí mesmo o que está ridículo aqui, vamos conversar. É importante esse diálogo, né? Eu acho assim, quando você diz ridículo, nada a ver, coloque aí algum fato para a gente discutir, diga assim, não, isso aqui é mentira, isso aqui a lei não diz isso. Acho que a gente tem que enriquecer o debate, não só dar palpite é que nem o negócio do azul é mais bonito que o vermelho. Infelizmente, irrelevante, né? Anitta Medeiros Bradio está dizendo aqui, Bolsonaro ficou calado, não foi à toa, estava planejando contra o novo governo. Então, Anitta, mas ele deu uma entrevista ontem, né, e deu outra entrevista hoje. Na entrevista de ontem, ele disse para as pessoas saírem da rua, que estava atrapalhando o governo dele. E na de hoje, ele disse, eu vou colaborar com a transição. Ou seja, quem vai colaborar com a transição aceitou o resultado das eleições. E, aliás, se ele não aceitasse o resultado das eleições, ele tinha um período, logo após as eleições, para poder impugnar. Então ele ia lá, o ministro dele, o procurador-geral, qualquer líder dos partidos que foram coligados com ele, entrar com a impugnação. Pegar esse argentino que está falando aí, trazer ele como testemunha, entrar com a impugnação. Isso não ocorreu. Quando não ocorreu, aconteceu o quê? Homologaram. O que é homologar? Homologar é as pessoas responsáveis pela apuração concordarem. Falar assim, não tinha nada de errado, está resolvido, o resultado é esse, efetivou-se. O que acontece? Daqui a 4 anos, os insatisfeitos votam em outro governo. Ou
se na vigência do governo, que vai entrar em 1º de janeiro, houver crimes de responsabilidade, a mesma coisa que fizeram com o Collor de Mello e com a Dilma, instauram um processo de impeachment para tirar o cara do governo. O que não há previsão constitucional no Brasil é revogabilidade de mandato. Revogabilidade de mandato. O que é? Eu elegi o cara, mas eu acho que o cara não está fazendo um negócio legal, era para ele fazer uma ponte ali, ele não fez, vamos cancelar o mandato dele. Isso não pode. Vamos revogá-lo. Não pode. Não pode. Então, gente, é muito complicado. Às vezes a gente tem a intenção de brigar por alguma coisa que a gente acha importante, isso é muito válido, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque eu posso cometer crimes e ser processado por eles. E se eu for processado por um crime federal, por um crime contra o Estado de Direito, eu vou ter que ter um advogado constitucionalista. Um advogado constitucionalista vai me cobrar no mínimo R$50 mil para me defender. E aí ele vai falar assim, não, tudo bem, vamos apresentar as suas provas, né, para poder absolver você. Você vai dizer, não, mas eu não tenho prova. Eu vi um vídeo de um argentino num pano preto atrás, uma tela desligada, e ele falando em espanhol, e não tinha identificação nenhuma, não sei quem que é ele, e ele estava falando que tinha fraude. Esse cara vai ganhar os seus 50 mil e você vai ser preso. Por quê? Porque não tem, velho, é um crime de até 12 anos de cadeia. Mesmo você pegar 1/3 da pena, é regime fechado, você vai ficar preso porque você defendeu um negócio que você não conhecia, não conseguia entender. A gente precisa entender. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa entender. Olha, eu quero fazer isso, eu acho interessante fazer isso, porque é viável, porque é uma representação democrática, eu estou salvando o meu país da corrupção, do comunismo, de que quer que seja, né? Mas não dá para a gente fazer as coisas só por emoção. A emoção é muito boa, mas só por emoção, gente, é muito difícil. Eu entendo que é um negócio perigoso, por isso estou aqui, estou insistindo, estou fazendo as lives, não ganho absolutamente nada com isso, estou sendo xingado pra caramba aqui, não ligo, eu acho que isso é a verdadeira democracia, é falar com os diferentes, é a gente expor as nossas opiniões, as pessoas exporem as opiniões deles de lá para cá, né? Lilian dos Santos Campos está dizendo, João Silva está nas mãos das Forças Armadas. Lilian, as Forças Armadas são subordinadas ao Estado de Direito. Artigo 142, de novo, eu falo para vocês, gente, vai lá ler o artigo 142. Se vocês tiverem dúvida, vai lá, clica no Google, coloca assim, artigo 142 CF comentado. Por quê? Porque aí alguns juristas, eles comentam a letra seca da lei, porque a letra seca da lei ele fala, né, que as Forças Armadas são forças regulares, tal, não sei o quê, né, e que elas vão ser utilizadas pelo presidente ou por um dos poderes para fazer respeitar a Constituição e tal. Às vezes a gente não entende, e é normal que a gente não entenda, gente. Não é, a gente estudou escola pública, a gente tem dificuldade para entender realmente. Mas quando você vai lá no comentado, aí vai ter um jurista, vai ter um cara que só estuda, que ele vai falar, olha, pode ser usada nessa situação, mas jamais as Forças Armadas poderão ser utilizadas para dar um golpe de Estado. Se as Forças Armadas derem um golpe de Estado, vai acontecer que nem em 1964. O presidente sai. E eles não devolvem o presidente, por quê? Porque o golpe de Estado é isso, é você fechar o Congresso, você fechar a STF, você dar uma rasteira no presidente e os militares, os generais assumirem. Isso é o golpe de Estado. Só que isso aí, gente, num país que nem o Brasil, de dimensões continentais, que exporta, né, é uma catástrofe, o maior exportador de grãos do mundo. Se der um golpe de Estado, o primeiro que perde é o agro, é o dono da maioria dos deputados lá. Segundo que perde, a bancada da Bíblia, entendeu? Que é o segundo maior latifundiário do Brasil. Então ninguém quer um golpe de Estado, gente, eles estão iludindo vocês, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a gente está sendo usado como gado, como massa de manobra, para conseguir interesses de outros. Não pensem vocês que, em razão dessas movimentações que vocês estão fazendo, os deputados de extrema-direita não estão lá pressionando para pegar cargo no governo de esquerda. Eles falam, ó, eu controlo a massa, eu quero tantos ministérios, eu quero cargo não sei do que, eu quero a agência não sei do que. Gente, cargo público é o que mais tem. Saindo da extrema-direita, vai entrar a esquerda. Tem no mínimo 10 mil cargos comissionados liberados lá.
que os caras estão ganhando muito dinheiro lá, vai sair esses caras para entrar outros caras para ganhar muito dinheiro também. Não pensem vocês que, vamos entrar para ser ético, não. E aí esses deputados, esses senadores, esses políticos que estão negociando lá, contam com vocês. Fala assim, vai lá, povo, põe pressão, queima pneu, não sei o quê. Aí você põe pressão, queima pneu. Aí ele fala, eu consigo controlar aquele pessoal ali, mas eu quero tantos cargos comissionados aqui, 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 aqui. E essa negociação. Por quê? Porque nós não lemos, porque nós não estudamos, porque nós não buscamos o conhecimento. E nós somos controlados por essas pessoas. É isso que nós precisamos, sair deste controle dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não querem o nosso bem. Quem quer o nosso bem? Nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho da direita. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que é pobre, é pedreiro, coitado. E ele acha que ele é de direita, e ele acha que o Estado tem que acabar, e não sei o que. Eu falei, cara, você precisa da creche, você precisa do ônibus, você precisa da moradia, você precisa do financiamento da casa, você precisa do SUS. Ele falou, eu não preciso de nada disso. Eu falei, então, mas você não pode pensar só em você. Você tem que pegar os seus 10 vizinhos da direita, seus 10 vizinhos da esquerda, seus 10 vizinhos de trás, seus 10 vizinhos da frente. Aí compõe a democracia. Você tem que pensar nesses 40 famílias. Essas 40 famílias formam o núcleo que você tem que defender. E aí não é porque você não usa o SUS, e você usa o SUS, você pensa que não usa, mas se você fizer qualquer cirurgia no seu convênio, é o SUS que paga. Quando você entra da porta da UTI para dentro, é tudo o SUS que paga. Então, na realidade, o seu convênio só serve para furar fila e fazer exame. É só isso, convênio é só isso. Você tomou uma agulhada que seja lá, é dinheiro do SUS. Eu preciso trocar de rim, dinheiro do SUS. Eu fui atropelado, estou muito mal, entrei na UTI, dinheiro do SUS. Então você precisa do SUS, né? Só que não é essa a temática do nosso problema de hoje. O nosso problema de hoje é por que as pessoas estão obstacularizando as vias e o que elas pretendem com isso. E se elas acham, de alguma maneira, que obstacularizando as vias, elas vão conseguir que o governo seja deposto. Isso não vai acontecer porque isso é uma quebra democrática. Isso aí rompe a Constituição e não dá para você usar as Forças Armadas, que são os defensores da Constituição, para um ato inconstitucional. Se, por algum motivo, houvesse uma intervenção federal, que é diferente da intervenção militar, que não existe, mas se houvesse uma intervenção federal, seria através das Forças Armadas. Porém, a intervenção, ela toma o poder do Estado. Você acha que o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, vai querer abrir o cofre dele, falar assim, não pode vir interventor, senta na minha cadeira aí e tome o poder do Estado de São Paulo? Sabe quando que ele vai deixar isso? Nunca, gente. Nunca. Porque não se trata de democracia, se trata de poder. Se trata de poder. Esses caras nunca vão ceder. Então, todos aqueles que estavam do lado do Bolsonaro vão migrar para o lado do Lula, né, dos políticos. E nós aqui embaixo vamos continuar brigando, porque nós somos a moeda de troca deles. Quando ele chega lá para brigar, ele fala, olha, veja como eu sou forte, eu estou mandando os caras cercar a pista, os caras vão lá e cercam a pista. Aí o cara fala, esse cara é valioso para nós, ele tem uma manada boa obedecendo ele, vamos trazer ele para nós. É isso que acontece, gente. Então a gente precisa ter consciência, um mínimo indispensável de consciência política. É necessário, né? A Lisandra Alves Viana, obrigado por essa live, muito obrigado, Lisandra. A intenção nossa é bater papo com as pessoas, é conversar com os iguais e com os diferentes. Vai ficar disponível, vai ficar salvo aqui na página. Podendo, compartilhe. Se tiverem perguntas, por favor, me façam. A gente tem que dialogar. Se eu não souber responder, eu vou perguntar para pessoas que saibam. O importante é que nós dialoguemos, gente. Nós não podemos sermos ignorantes a ponto de achar que nós não precisamos dialogar com as pessoas que sofrem dos mesmos males que nós. Não pensem vocês que os roubos na Previdência, que os roubos na saúde, na educação, não afetam a todos nós. Afeta os petistas, os lulistas, os bolsonaristas, os pedetistas e ciristas e afins. Todos nós somos afetados. Os ricos menos, porque os ricos eles tiram de um lugar para cobrir o outro. A gente não tem de onde tirar, gente.
A gente não tem de onde tirar, a gente precisa do SUS, a gente precisa dos financiamentos populares, a gente precisa financiar a casa própria, a gente precisa comprar a crédito, e quando eu compro a crédito eu preciso que o governo regule as taxas dos bancos, senão o banco me arranca o couro, mas para o governo regular as taxas dos bancos, eu preciso que o BNDES, que é um banco público que empresta dinheiro para bilionário, que ele tenha uma razoabilidade de não baixar muito o juro do bilionário, porque senão o governo coloca o juro em cima da gente. O dinheiro que financia o BNDES é o meu e o seu, que é o FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Tesouro Nacional, que é dinheiro nosso, que financia o agro e que exporta e leva embora. E nós ficamos aqui pagando a conta e aumentando a taxa bancária dos nossos juros. Então, quando eu quero financiar uma geladeira, hipoteticamente não quero nada do governo, fui lá na Casa Bahia, vou financiar uma geladeira. O que vai regular o financiamento dessa geladeira é a taxa do banco, que é imposta pelo Banco Central de acordo com o tanto de dinheiro que o BNDES emprestou para o milionário. Quanto mais o BNDES empresta para o milionário a juros negativos, mais o Banco Central aumenta a taxa de juros em cima do pobre, que é o dono do dinheiro que ele usa para emprestar para o milionário. Então, se o BNDES estiver controlado lá, se o governo estiver controlado lá, a taxa de juro da minha geladeira na Casa Bahia é mais baixa. Isso é governo, nós precisamos do governo. Mas nós precisamos do governo, não é que nós somos dependentes do governo, nós somos patrões do governo. Ele está lidando com o nosso dinheiro, ele está administrando o nosso dinheiro. O Poder Executivo administra o nosso dinheiro e o Poder Legislativo fiscaliza ele. E o Poder Judiciário, quando não está viajando para Miami, para a Europa, é para judicializar o negócio e tomar conta disso aí, né? Infelizmente não é isso que acontece. Mas enfim, o mote dessa conversa não era esse. O mote dessa conversa é: por que nós estamos cercando as vias e onde isso vai nos levar? Garanto para vocês, não vai haver rompimento institucional, porque o Estado de São Paulo jamais vai permitir que o governo federal venha criar uma intervenção no Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro eles fizeram lá com o Pezão, foi um desastre. Sentaram na cadeira do Pezão, não conseguiram resolver nada. Quando eles voltaram para Brasília, o Pezão foi preso. Por quê? Porque abriram os cofres dele e viram que tinha um monte de coisa errada. Vocês acham realmente que o governador do Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, vai permitir que o governo venha aqui, abre o cofre dele, ele sai do governo, os caras afastam ele para poder resolver? Não vai, gente. Não vai. Então, se os partidos políticos tiverem uma representação, uma impugnação para fazer, por favor, façam, que nós também queremos a verdade. A partir desse momento, façam essa representação. Quem tiver que julgar, vai julgar. Comprovou que houve fraude, Bolsonaro eleito, vida que segue, daqui 4 anos nós tentamos outro. Não comprovou, Lula eleito, segue, daqui 4 anos vocês tentam outro. É assim a democracia, gente. E a alternância de poder é fundamental para a democracia. Então, pessoal, agradeço a todos que participaram. Vou tentar responder as perguntas aqui. O que eu não souber, gente, eu vou pedir para as pessoas mais capacitadas que me ajudem a responder, né? E a gente não vai deixar ninguém sem resposta, porque, infelizmente, a gente não tem que saber tudo mesmo, e isso é uma ilusão que nós não podemos trazer para a nossa vida. É necessário que sempre nós tenhamos dúvidas, que quando nós temos dúvidas, nós buscamos os livros, nós buscamos as pessoas mais experientes e nós entendemos a situação. Beleza? Muito obrigado a todos que participaram, tenham todos uma boa noite, bom fim de semana, e a gente está sempre por aqui. Vou deixar salva a live, se alguém tiver alguma sugestão, pode xingar também, gente, porque xingar também é uma expressão de diálogo, né? E eu não vou me ofender com isso de maneira alguma. Eu acho que nós precisamos dialogar com aquilo que nós temos. Se o que nós temos é só o xingamento, xinguem, não tem problema. E a gente vai tentar analisar esse xingamento para tentar dar uma resposta adequada dentro daquilo que nós nos propusemos. Tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, bom fim de semana.